E hoje eu recebi a minha primeira nota baixa no Google, depois de 14 anos de trabalho, levando só nota 5. Ah, e detalhe, lá no perfil dela, que não tem nome, só tem nota ruim. A pessoa é incapaz de ir em todos os lugares que ela foi na cidade de São Carlos e dar uma nota boa. E aí eu fiquei pensando, essa aqui é a mensagem. Vou deixar para vocês verem aqui. Por que eu ia falar disso? Eu vou reclamar disso aqui? Eu vou dizer que foi injusto? Eu vou dizer que foi um absurdo? Eu poderia dizer, porque como empresária, como empreendedora há 14 anos, eu sei o valor da entrega, eu sei o valor do que nós fazemos, eu sei o quanto me custou, sei o quanto me custa todo dia. Aí não é isso que eu vou falar, não. Tem alguns pontos que eu gostaria de dizer. Quando a gente trabalha com pessoas, e isso vai servir para muitas pessoas aqui, que você atende o público, que você vende todo dia para pessoas, eu acho que todo mundo aqui vende para pessoas e trabalha com pessoas, de alguma forma a pessoa é seu cliente. Quem é autônomo, a gente lida com alguns sentimentos, com algumas realidades que muitas pessoas não estão dispostas. Eu vou dar um exemplo de um relacionamento, né? Então você tem um relacionamento de muitos anos ou de pouco tempo. Começou hoje, vou começar dizendo de um relacionamento de pouco tempo. Você tem um relacionamento de pouco tempo e você, toda vez que essa pessoa vai sair com você, você busca de fato dar o seu melhor, né? E sempre você tem no seu coração aquela angústia de, nossa, será que fui suficiente, né? Será que eu sou o suficiente? E aí você aguarda que aquela pessoa ela continue, ela retorne, né? Quando ela não retorna mais, quando ela te deixa no vácuo, quando ela para de falar com você, você sofre. Mas passa a vida e aí chega outras pessoas. E é exatamente esse é o processo de um empreendedor. O empreendedor de sucesso, ele vai trabalhar a fidelização desse cliente. Porque para nós é importante atender as pessoas que nós gostamos. Não é atender qualquer pessoa, tá? Porque nenhum empreendedor precisa atender qualquer pessoa. Se você ainda vive essa dor, precisa olhar para isso. Porque você não precisa atender qualquer pessoa. Você tem que atender as pessoas que de fato querem fazer parte da linguagem que está na página que você está. E isso é o grande diferencial do que a gente trabalha aqui. Um outro sentimento muito comum é quando essa pessoa que você conheceu, que você está ali se relacionando, conhece uma pessoa incrível no meio do caminho, uma mulher mais bonita, e ele vai com ela. E aí provavelmente ele te trai. Se ele chega lá e ele vê que tem os seus diferenciais estar com você, e ele retorna, você perdoa? Você reassume esse relacionamento? Nós temos que reassumir. Muitas vezes a gente tem um cliente que foi no lugar mais barato, que a amiga indicou, porque ai que absurdo que você paga, e essa pessoa volta, provavelmente com uma situação pior do que era antes, e a gente reabsorve na empresa. Porque nós passamos por esse sentimento de troca o tempo inteiro. Outro sentimento comum que a gente vive é um período de absoluto encantamento e de repente a pessoa muda com você e ela começa a olhar para o ambiente e aí você percebe que aquilo está acontecendo e como pessoa você aceita que isso aconteça? Como empresa a gente tem que aceitar. Então são vários sentimentos que a gente tem que ter maturidade para entender e eu estou dando essa comparação porque é isso, é a mesma dor que me atinge na minha vida pessoal, também atinge, mas nós temos um preparo para lidar com isso. Mas nós somos obrigados a lidar com isso? Não. Como que nós trabalhamos? A gente trabalha para ter realmente um cliente que entenda o porquê ele está com você, porque ele paga o que ele paga com você, ele entenda que você está crescendo, cada vez estamos maiores, cada vez estamos melhores, cada vez estamos ocupando outros lugares. Todo ano eu me esforço para ter mais prêmios, para trazer mais São Carlos, que nem é minha cidade natal, mas à frente do que eu faço. Isso acontece. Há 14 anos, eu tenho mais de 2.000 clientes hoje fidelizados. Acabei de olhar aqui no meu sistema, mais de 2.000 clientes fidelizados. E em 13 anos, ganhando dinheiro com isso, eu falo 13 porque a gente não fez 14 ainda, né? 13 anos, eu já realizei mais de 50 mil atendimentos. Então, mais de 50 mil atendimentos significa quase que, no mínimo, 14 pessoas por dia. Então, são 14 anos, né? 13 anos, atendendo
e eu nunca tive uma nota 2 no Google. Provavelmente isso aqui destrói muitas pessoas. E eu vou falar para você, confesso para você que a princípio me deu um aperto no coração. Porque buscando entender a palhaçada que essa pessoa escreveu, eu não enxergo o dia que isso aconteceu. Que isso nunca aconteceu na minha empresa. É o fato como ela descreve aqui. E aí eu fiquei pensativa nisso todos os dias, o dia todo, né? E dividi isso com algumas pessoas da minha confiança, porque não é só a gente que transborda na vida das pessoas, tem clientes que transbordam e muito na nossa vida, né? Diferente dessa pessoa aqui, que provavelmente, como ela não quis nem ser uma pessoa sincera de colocar o nome dela, eu não vou saber quem é, infelizmente, porque é obviamente uma pessoa que eu não atendo mais. E eu sei que ela volta, né? Porque esse tipo de gente volta na sua vida. E eu quero falar sobre esse relacionamento. Porque todo mundo tem uma pessoa dessa na vida. Hoje, muito do resultado que você não alcançou, muito das mesas que você não está sentada, a dificuldade que você tem de ter a vida que você deseja vem de estar andando com pessoas como essa, que de forma sutil, elas fazem parte da sua vida, porque eu não me recordo de nenhum momento eu sair caçando um cliente e trazer ele para dentro da minha empresa à força. Muito pelo contrário, minha agenda é lotada, tem lista de espera, e eu ainda atendo público novo, porque eu tenho uma selecionada, então essa aqui passou da minha seleção, mas acontece, a sua vida também acontece. E aí ela chega na minha empresa, né? E ela começa dizendo: olha, realmente a técnica é boa, o preço atual é justo pelo serviço ofertado, é mais caro, mas é melhor que os comuns. Olha, ela já trouxe, muito obrigada pelo seu reconhecimento. Nós não somos um salão de beleza, querida. Nós somos um centro de visagismo. Aí ela começa. O que pega para mim é que para ser atendida você precisa suportar uma conversação infinita, quase que uma palestra de coaching motivacional, com coisas muito fora da casinha, quase entrando nessas teorias energéticas por aí. Aí vem aquele ponto. Essa pessoa ela realmente não sabe onde ela tá, né? Ela não define o lugar que ela entra, ela não escolhe a mesa que ela senta. E aí ela vai cair de gaiato por uma surpresa boa da vida, por essas coisas que a gente chama de Deus está te colocando para ouvir coisas que vão mudar a sua vida, e aí ela desdenha, dizendo que é coisa fora da casinha, fora da sua casinha, né? Porque no meu mundo de 14 anos, a gente ajudou e ajuda muitas pessoas a enxergarem exatamente, inclusive, esse ponto de cego aí. Mas eu tô falando sobre isso porque eu quero comentar uma coisa importante, presta atenção. Claro que a minha crítica não vai ser bem recebida, porque lógico, ninguém te perguntou. Você nem é obrigada a estar no lugar, você tá porque você quer, né? E você foi porque você quis. Por alguma razão você precisava estar lá. E por muitas razões você não foi capaz de captar o que você precisava captar lá. Ok? Vou colocar minhas teorias fora da casinha aqui no lugar. E nem todo mundo gosta desse ataque de palavras enquanto faz um procedimento. É só você não ir num centro de visagismo, porque você vai num lugar express e a pessoa te atende muda, de cara feia, não conversando com você, porque provavelmente, se você estava tendo um diálogo recíproco, é porque na minha empresa a gente faz muito isso, provavelmente você falou da sua vida. E nós transbordamos realmente com o visagismo uma transformação na vida de muitas e muitas pessoas. E, gente, eu não vou ficar falando aqui sobre o processo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na sua vida, todo dia, você tem um chefe que faz isso com você, você tem um amigo que faz isso com você, você tem um marido, um namorado que faz isso com você, você tem um colaborador que faz isso com você, que não entendeu o que, quer dizer, na verdade, entendeu, incomodou a tal ponto de se sacrificar para escrever um textão, e ela fala o que ela pensa, e ainda já justifica que a crítica não vai ser muito bem recebida, porque isso não é crítica. Isso é alguém trazendo para cima de você algo que é dela, da régua dela, né? A frustração dela. E isso acontece com você todo dia. E aí você pode cair nessa, né? De, poxa, olha, estou fazendo algo errado. Isso aqui, para mim, é prova de que a gente está fazendo tudo certo. É só uma prova de que eu preciso filtrar melhor lá no nosso WhatsApp o tipo de pessoas que chega, porque a gente não precisa passar por isso mesmo. Não precisa. E a gente precisa entender que nós não fazemos parte de todas as rodas, assim como você também não tem que fazer. Eu não sou obrigada a falar a língua que faz bem para o outro. Eu sou obrigada a me comunicar bem com as pessoas que faz sentido para a minha vida, dentro do meu ecossistema. E assim você. Se você acha que é falação algo, é simples. A minha pergunta é: você não sabe escolher os lugares que você frequenta? Você não sabe decidir os lugares que faz sentido para você? Porque não adianta você querer um serviço diferente dos de todos que você já foi, que você mesmo disse aqui, e querer ser atendida num ambiente comum. Nós somos um centro de visagismo. Visagismo é a ciência que traduz você.
Mas existe uma coisa que hoje eu escutei de forma maravilhosa de um cliente, inclusive, que eu disse sobre isso. Nossa, a menina falou ainda falação, conversação, não sei o que de. Isso foi tão agressivo, aí ele falou assim, Laís, você transborda na vida das pessoas. Só que você me disse uma coisa na minha sessão de visagismo. Não dê de graça algo que a pessoa não está pagando. E eu feri essa regra, provavelmente, porque se essa pessoa ficou. Eu não entendi se ela estava lá e ela estava escutando eu atender alguém, né? Que a gente tem muitos atendimentos um atrás do outro, ou se ela escutou algo, né? Do meu despejar de pérolas aos porcos, né? Porque provavelmente eu falei realmente para a pessoa errada. E isso, gente, acontece o tempo inteiro na sua vida. A pessoa não está pagando por algo que você estudou, que mudou a sua vida, que muda a vida das pessoas, que faz você ter um resultado de vida que provavelmente ela não tem, nunca vai ter, porque talvez não é o que ela quer, tá? Porque não existe certo e errado. E ela vem e fala o que ela pensa. Isso acontece em relacionamentos. Quando você tem um marido que você se arruma lindamente para algo, para aquele dia transbordar de prosperidade na sua vida, para aquele dia você virar o jogo da sua vida, e a pessoa olha para você e fala: para que tudo isso? Aonde você vai com tudo isso? Pode acontecer com aquele amigo que você está dividindo o seu projeto, que você está dividindo, olha, eu estou criando isso, estou criando aquilo, que é fora da casinha, sim. Porque nós não somos obrigados a viver dentro da casinha, não. Deus te deu um cérebro abundante de possibilidades. Todo dia você tem a possibilidade de aprender e aprender e aprender. Eu sou a prova disso, porque quem convive comigo sabe que eu sou louca mesmo. E você escolhe não aprender. E aí você vem e coloca isso no outro. Mas que ideia é essa? Que bobagem é essa? Todo mundo tem uma pessoa dessa na vida. Mas aí a questão visagista que eu quero colocar aqui, já que a gente está falando de um assunto fora da casinha, que a nossa colega aqui me deu a oportunidade de trazer esse debate. Veja bem, você foi chamado para algo muito especial na sua vida. A única coisa que você tem que saber é com quem você anda. É aonde você tá. É com quem você convive. Porque não adianta nada a águia dentro do galinheiro. Não adianta nada um tubarão dentro do aquário. É desproporcional. Então, quando a gente começa a sentir, graças a Deus, é 1 em 1 milhão, né? Estou usando aqui porque realmente eu não tenho nenhuma crítica há 14 anos na minha profissão, porque eu sempre fui uma pessoa de entregar a máxima excelência, faz parte do meu traço. Do meu traço, que ela chama lá de fora da casinha, né? De bioenergética, ela até sabe o nome, que ela sabe que a gente está falando de Reich. Faz parte do meu traço entregar muito. E o que frustra muitas vezes é que a gente fica muito tempo na injustiça, é porque essa pessoa recebeu muito de mim. E ela teve a capacidade de ir lá tentar sujar o meu histórico profissional, dando uma estrela ridícula. Para uma empresa que ela provavelmente não vai voltar, porque se eu descobrir quem é, ela não vai voltar mesmo. E não é bem-vinda, não é bem querida, porque eu realmente falo com pessoas que querem me ouvir, pessoas que querem ouvir o que eu falo. É por isso que a gente tem uma empresa onde você compra o serviço da profissional que você quer. Não é um restaurante que você entra para comer comida, não está de graça, você está pagando. Então saiba o lugar que você está entrando. Porque aí existe dessas duas coisas. Ou você está convivendo com essas pessoas, eu estou dizendo que isso não é uma realidade minha, mas acontece, essas pessoas aparecem na vida da gente, ou você está convivendo muito com essas pessoas, e é isso, é um ponto cego que você tem que atender aqui. Se é isso que está parando a sua vida, para você fazer o que você deveria, para você explorar coisas que você deveria, se você realmente não está vivendo com esse tipo de gente aqui, que adoraria ter a sua inteligência, que adoraria fazer o que você faz, mas não tem capacidade e te trava, ou se você é essa pessoa. E se você é essa pessoa, provavelmente você já saiu desse vídeo, já tá achando que eu tô toda errada e eu, assim, de verdade, não vou ligar, porque ultimamente eu não tenho ligado com a minha autenticidade. Porque provavelmente, se isso te dói, é porque você faz isso com as pessoas. Na escolha de ser uma pessoa de luz, de trazer fermento, de trazer melhoria, você faz isso. Porque, gente, de verdade, uma avaliação dessa traz melhoria aonde? Eu vou deixar de ter a minha falação só porque você tá incomodada, gata? São 14 anos trabalhando com maiores transformações, com maiores feedbacks. É só você entrar lá na página e ler os textão que as pessoas esquecem. Você acha que esse tipo de feedback ajuda? Não, isso aqui é um ponto cego da pessoa. Provavelmente é odiado em vários lugares, não é uma pessoa bem querida. Hoje, por exemplo, eu passei mal de manhã, não fui numa reunião de empresários, acho que são 23 empresários. Gente, a hora que eu abri, tinha 90 mensagens. As pessoas, de fato, querendo saber por que eu não fui, se estava tudo bem, querendo a minha presença lá, porque isso é ser presença de luz. E aí, quando eu vejo que a pessoa ela age dessa forma, e se for algo que você queira de fato mudar em você,
essa sua necessidade de criticar o que não é para ser criticado, essa necessidade que você tem de parar o ato de Deus na vida das pessoas, tem jeito, gato. Tem jeito. Presta atenção. O que você vai falar vai gerar. Filho, não vou vir com esse papo de. Não, gente, é simples. É muito simples. Então, assim, hoje meu processo esse diálogo é para você que recebe esse tipo de mensagem e te para. Eu confesso para você, eu fiquei chateada a princípio. Mas eu achei essa oportunidade maravilhosa da gente falar quem são as pessoas que mantemos em nossas empresas, que mantemos no nosso dia a dia, que mantemos no nosso bate-papo íntimo, tá? Porque você pode estar dividindo os seus projetos com pessoas que fazem isso com você e você não está percebendo. E você pode ser essa pessoa que não sabe escolher os lugares que você entra. Porque é muito simples, gente. Não tem problema nenhum a pessoa não gostar do assunto. É só ela não ir. É só ela não estar lá. Ela tem o poder de decisão, porque esse trabalho é pago e ela escolhe onde ela vai gastar o dinheiro dela. Imagina que tortura você ficar ouvindo uma falação onde o seu cérebro não tem a recepção daquelas palavras. E tá tudo bem. Às vezes não é seu momento. E às vezes nem vai ser. Eu sempre falo que visagismo não é para todo mundo. Então, gente, aqui fica um alerta, sabe? As pessoas gostam muito de dar feedback. Eu tenho uma página, eu tenho mais de 2.000 clientes, eu tenho mais de 50 mil atendimentos, eu sou nota 5 e eu não tenho 5.000 comentários positivos. E essas pessoas mantêm na minha vida. E talvez, obviamente, o maior feedback que você tem são 14 anos de puro crescimento e clientes fidelizados e recorrentes, eu concordo. Mas não custa nada você usar o feedback para dizer o que é bom. Não custa nada você ressaltar a empresa que você vai e dizer, olha, todo dia que eu vou aí, toda vez que eu vou aí, eu sou bem tratada. Não custa nada. Porque as pessoas usam hoje o feedback para isso. Para tentar diminuir o trabalho do outro. Que ele nem precisava ir. Entendeu? Quem é uma pessoa que tem esse tipo de comentário hoje na fila do pão da nossa empresa? A gente atende mundialmente pessoas que querem escutar a falação, que querem escutar o que é fora da casinha, porque definiram que não querem continuar vivendo a vida que tem. Porque querem entender por que, que eu reajo assim, por que, que eu penso assim, por que, que eu me coloco nesse lugar todas as vezes, porque toda vez que eu tento eu não consigo finalizar, por que, que eu não ganho o dinheiro que eu ganho. Porque essas pessoas não aceitaram a casinha. Essas pessoas entenderam que não precisam aceitar a casinha e tudo que é fora da casinha, para essas pessoas, é o ideal. E tá tudo certo você não achar que para você é. Só respeita e trabalha com muita seriedade a sua fala. Porque palavras destroem, palavras param, projetos incríveis, param pessoas incríveis. A gente tá aí num momento onde a internet fala muito sobre ódio, né? Comecei a sentir o gosto de ter um haterzinho aqui, outro ali. Hoje uma cliente minha agora que me ilumina, que ilumina a minha vida, que toda vez ela vai lá num dia assim, ela fala, Laís, observa como que tá o seu processo de crescimento. É triste, mas é fato falar que quando a gente começa a ter hater é porque realmente a gente tá incomodando. Que triste, né, gente? Eu não queria viver essa vida, mas ok. Mas eu tô aqui para dizer, com essa mensagem aqui, com o primeiro feedback negativo que eu ganhei na minha vida, que não permita estar com pessoas assim. E se você quiser não ser mais essas pessoas, também tem jeito. É um ponto cego aqui. Isso não é sinceridade. Isso é babaquice. Ninguém precisa da sua sinceridade para isso. Você tá construindo nada. Você não tá elevando nível nenhum. Você tá dentro de um centro de visagismo não querendo escutar sobre isso. Minha querida, tem um monte de salão bom na cidade. Tem um monte de profissional que provavelmente entrega para você não tão bem quanto a gente, como você mesmo reconheceu, mas é o que você quer. Né? Não queira mudar o lugar que você tá há 14 anos fazendo uma história dessa com um comentário ridículo desse. E é isso, gente. E vida que segue, né?